o técnico do Marrocos, o Walid Regragui, ele foi jogador e ele é nascido na França, ele jogou no Marrocos, depois jogou na França, enfim. E a mãe dele nunca tinha visto um jogo dele, né? Até muito, a mãe dele não chegou a ver ele jogando como profissional. Então, quando ele reuniu a seleção, né, pela primeira vez, ele perguntou para os jogadores quais desses jogadores a mãe já tinha visto jogar. E vários jogadores falaram que não, que a mãe nunca tinha assistido jogo nenhum deles, porque às vezes eles jogavam em outros países, enfim, os pais continuavam morando ou no Marrocos ou no país de origem deles. Então ele teve a ideia de convidar as mães de todos os jogadores para irem para a Copa do Mundo. É um convite do treinador que chamou todas essas mães dos jogadores para ficarem com eles na Copa do Mundo. Por isso a gente tem visto cenas tão legais quanto essa, por exemplo, do Achraf Hakimi, lateral do PSG, nascido em Madrid, né, na periferia de Madrid, e ele com a mãe dele no estádio. Então, assim, mais do que a questão de concentração ou não, né, que é um debate que o Renato já abriu aí, que realmente na Europa não existe, mas é uma coisa única, né, o que fez o Walid Regragui, treinador de Marrocos, chamando todas as mães, porque, segundo ele, elas iam dar uma energia positiva, iam dar uma força maior para os filhos delas. Muitos deles nunca tinham tido a mãe no estádio assistindo eles jogarem. Inclusive, pelo pedido dele, a Federação Marroquina está bancando, né, todas essas famílias por aqui. Diga, Casão. Então, não ter concentração é o de menos. Tem que ver o que tem por trás disso, tá? Por trás da decisão. O Thiago já mostrou o que tem por trás da decisão do treinador da seleção de Marrocos. É a falta que ele teve de a mãe dele nunca ter visto ele jogar, e ele sabe qual é a dor que ele tem, ele sabe o quanto faltou para ele e para a mãe dele uma situação próxima de carinho, ele como jogador de futebol e a mãe assistindo o jogo. E teve essa ideia por sensibilidade. Ele tinha certeza que os jogadores que falaram que as mães nunca tinham visto ele jogar, eles iam se sentir muito bem, as mães também iam se sentir super orgulhosas de verem os filhos jogando uma Copa do Mundo, e o rendimento, e a vontade, e a energia ia ser muito maior dos jogadores. Porque teve uma coisa importante por trás dessa decisão. Nos anos 80, nós, a democracia corintiana, nós cortamos a concentração aos poucos. Primeiro foram os casados não se concentravam, mas por trás disso, sempre se fala, a única coisa que se fala quando vão discutir a democracia corintiana é assim, por que vocês tiraram a concentração? Vocês foram... Gente, esquece tirar a concentração. Atrás da nossa decisão tinha algo político. Era a democracia, da responsabilidade para o jogador. O jogador, como o Renato falou, é profissional, ele se responsabiliza pelos atos dele. E foi assim que a democracia corintiana abriu para os casados não se concentrarem, e depois, no outro ano, abriu para todo mundo, era opcional a concentração. Mas por trás dessa decisão tinha uma luta política contra a ditadura militar em cima da democracia corintiana. No treinador de Marrocos, teve um lado sentimental, um lado emocional, um lado de energia positiva, da relação de mãe e filho. Cara, ele foi sensacional. Sensacional. Sabe? Para mim, o melhor treinador da Copa do Mundo, não só de ter levado o Marrocos, por enquanto, até a semifinal, mas por ter a sensibilidade que poucos treinadores têm. Poucos treinadores pensam nas mães dos jogadores ou no estado emocional que o jogador está naquele momento. Eles querem do jogador rendimento, jogar, entregar tudo, fazer gols, defender, e não tão preocupado com o que o jogador está sentindo, qual é a falta que o jogador sente do familiar. Eles não têm essa preocupação. O treinador de Marrocos teve. Sensacional, para mim, o maior treinador da Copa do Mundo, depois além do trabalho técnico, desse lado psicológico e emocional que ele percebeu na seleção, que era necessário. Muito, muito lindo.